Bem-vindos, meus queridos, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre um dos temas mais recorrentes do assunto de sociologia, que é a definição de cultura. Um assunto bem amplo, vou separar aqui em 3 partes para a gente falar, tá? Vou apresentar os conceitos de cultura e o processo de mudança nessa percepção. Depois a gente trabalha com alguns pensadores, né, sobre esse tema. E depois a gente traz aqui para o Brasil, né? Trabalhar um pouquinho sobre cultura brasileira, patrimônio, tá bom? Beleza? Bora aqui. Quando a gente fala de cultura, o conceito geral de cultura para a sociologia seriam as realizações materiais e espirituais de um grupo social, de um povo. Ok? Então, sempre entenda que o ser humano, ele é produtor de cultura, mas ele acaba sendo fruto dela. A cultura, ela tem uma ação reflexiva, né? Ela tem 2 lados. O ser humano, ele é o produtor, portanto, ele é o homem da ação, mas ele sofre as influências dos aspectos culturais, já que a cultura é fruto das relações materiais e espirituais do grupo do qual você faz parte. Então você sempre está em relação com o processo cultural. Nessa definição, uma definição mais atual, uma definição do século XX sobre o que é cultura, não cabe aquela função da gente falar sobre a cultura ser maior ou menor. Isso é uma definição que foi criada no século XVIII. No século XVIII foi criado um conceito de cultura, e é um conceito que nasce na Alemanha, da palavra Kultur, que seria aquilo que desenvolve o intelecto humano. Então, cultura estaria ligado ao desenvolvimento do intelecto. Por isso que eu digo que aquela pessoa é culta. Olha que cultura avançada. E aquela cultura primitiva, retrógrada. E a gente vai ver, né, nas comunidades da cultura mais primitiva, isso influenciou muito as noções de mundo no século XIX e início do século XX, criando as bases das teorias do que a gente vai chamar de eugenia, de etnocentrismo. A visão do mundo pela sua percepção étnica. A sua visão de mundo é o eu olhando o mundo. E a partir da sua visão de mundo, como é desenvolvido pela capacidade de interpretação do intelecto, então é uma visão étnica olhando para o outro, considerando que um é superior, o outro é inferior. Essa condição de inferioridade e superioridade construída no conceito de cultura no século XVIII e muito usada no século XIX, acabou justificando teorias de eugenia, portanto, teorias de percepção, eu quer dizer forte, melhor, mais adaptado. E genia, gene, um gene do mais forte, uma teoria genética daquele mais evoluído, de grupos superiores, de raças superiores, justificativas ideológicas para as práticas de racismo, para as práticas de determinismo, muito usadas de novo no processo de neocolonialismo. Clássico neocolonialismo europeu, onde a Europa se considerava o berço e o símbolo do processo civilizatório. Comparando a África e a Ásia, no processo contrário, né? Se a Europa se colocava, ela, como uma civilização, ela colocava África e Ásia numa condição de atraso e cabia à Europa, numa missão de desenvolvimento do mundo, tirar a África e a Ásia dessa situação de atraso. Essa categoria de culto, inculto, retrógrado, avançado, de novo, é um conceito de cultura construído pela percepção alemã, usada no século XVIII, que se propagou no século XIX e XX. Mas hoje, nós não consideramos mais esse conceito como um conceito válido. Evoluímos na percepção do que é cultura, passa a ser aquilo que é produzido pelo homem, é uma ação humana, então não posso dizer que um grupo social ele é mais desenvolvido ou menos desenvolvido em termos de cultura, porque onde ele desenvolve, ele está praticando essa cultura, tá? Na percepção de cultura nasce uma ciência auxiliar das humanas chamada antropologia, né? Esse estudo, essa logística, esse logos sobre quem é esse homem,
o que é o homem, o que faz o homem o ser humano. E aí, entre esses pensadores, o Edward Taylor vai trazer a base do processo antropológico, né, dizendo primeiro que cultura é amplo. Então ela é fruto do conhecimento, das crenças, das artes, dos hábitos. Portanto, ela está em constante transformação. Ela é fruto das relações que são sempre variáveis. E ela acaba compondo a totalidade da vida do que é uma pessoa. A antropologia vê o ser humano na sua plenitude, porque ele não vê só a vida biológica. Ele vê a vida biológica, ele vê o que o cara aprendeu, as práticas que o cara colocou, ele vê sobre as crenças religiosas, sobre os hábitos de vestimenta, de alimentação, tá? E ele começa a entender que é preciso entender os grupos sociais, antropologicamente falando, através de suas tradições, porque as tradições são os mecanismos e as instrumentalizações que um grupo criou para ser o que ele é. Como identificar? Como perceber a identidade de um grupo? Através dessas práticas, através dessas tradições, através desses aspectos antropológicos, esses traços radiais da cultura. Beleza? Valeu!